Lucas 19:1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Graças a Deus. Queridos, essa história, a história de Zaqueu, tem muitas histórias na Bíblia de personagens, né, que tiveram um encontro com Cristo. E Zaqueu não é diferente. Zaqueu, ele é um publicano. Para quem não sabe o que é um publicano, era um coletor de impostos. Todas as cidades naquela época, elas eram aliançadas, elas podiam fazer aliança com Roma. Roma era o grande império, o grande poder, né? E era vantagem para as cidades fazerem aliança com Roma, porque eles faziam cidades, faziam estradas, eles punham segurança, eles organizavam as cidades, eles punham leis e punham soldados nas cidades. Então, uma cidade que fizesse uma parceria, uma aliança com Roma, era uma cidade com chance de ser promissora, de crescer, de prosperar. E é o que toda cidade se espera. E nessa cidade tinha alguém que representava o poder de Roma para coletar os impostos. Ou seja, todo cidadão naquele tempo pagava imposto, como hoje, não é diferente. Por isso que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque César era o imperador, César era a figura máxima, onde representava que todo morador de uma cidade que era aliançada com Roma tinha que pagar imposto para Roma. E o Zaqueu, ele era o cara, ou seja, ele era o homem que cuidava da arrecadação de impostos. Só que ele cuidava de uma forma um pouco desleal, só para a gente entender. Se ele tinha que pagar 10 para Roma, ele não cobrava 10, ele cobrava 40. Né? Então, 30 ficava para ele e 10 ele dava para Roma. E essas pessoas eram odiadas entre os povos, entre os pobres, entre as pessoas. Eles não gostavam, porque sabiam que eles roubavam muito, que eles ganhavam muito, que eram muito ricos e que extorquiam o povo. Então, Jesus, naqueles 3 anos, ele visitou todas as cidades ali em volta de Jerusalém. E entre as cidades que ele visitou estava Jericó, é exatamente a cidade aonde Zaqueu estava naquele momento. Jesus já tinha uma fama, todo mundo falava de Jesus, onde Jesus ia, todo mundo sabia que alguma coisa acontecia. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, havia multiplicação de pães, surdos acabavam ouvindo, mudos falando, as pessoas eram ressuscitadas muitas vezes. Então o Zaqueu cresceu uma curiosidade dele: eu preciso conhecer esse Jesus. E ele foi até o lugar onde Jesus estava passando, e diz o texto que ele era de baixa estatura, né? Ele era baixinho, era pequenininho, ele não tinha altura para ver Jesus, e a multidão cercou. Quando Jesus passava, ele não conseguia ver Jesus. E diz que ele subiu, a palavra de Deus diz que ele subiu então uma figueira brava, uma árvore não muito grande, e ali ele ficou em cima esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa, hoje eu quero passar o dia na tua casa. E aquilo houve uma murmuração, porque Jesus era um homem santo, Jesus era um homem de Deus. Como é que ele podia conviver com o pecador? Como é que ele podia ir na casa de um pecador? Para muitos religiosos, aquilo era quase um crime. Um homem santo, um homem usado por Deus, pousar na casa de um grande pecador como Zaqueu. Que coisa é essa? Não combina, ele não pode ficar lá. E Zaqueu
desceu depressa, né? Foi para casa, recebeu Jesus com alegria, diz o texto, e ali então ele professa uma palavra muito interessante, num certo momento, quando ele diz: Jesus, eu quero restituir as pessoas que eu defraudei, ou seja, as pessoas que eu tirei demais, que eu extorqui, eu quero devolver 4 vezes mais, eu quero pôr em ordem, e eu tenho muito dinheiro, e parte desse dinheiro eu quero dar aos pobres, quero dar aos necessitados. E aí Jesus então proclamou dizendo: hoje houve salvação nessa casa. Gente, essa é a história de Zaqueu. Agora, alguns ensinamentos que nós podemos aprender aqui, com poucas palavras aqui, nesta noite. Primeiro, o peso do pecado era grande na vida de Zaqueu. Por que ele procurou Jesus? Porque o peso do pecado é grande. O pecado, ele destrói. O pecado mata a gente. O pecado, ele cega, ele torna o ser humano infeliz. Às vezes a gente vê esse mundo colorido, vê as pessoas para lá e para cá, pulando, né? Passa aqueles vídeos, baladas, todo mundo se divertindo, dando risada, gente bonita, né? E bebendo. Você vê aqueles comerciais, hoje é bebida, é cerveja, mas alguns anos atrás, né? Vamos dizer assim, voltando aos 20 anos atrás, era cigarro. Era só gente bonita, só lugar bonito, mostrando as pessoas fumando. Hoje, né, cada vez mais é extinto. Sabe que o quanto que o cigarro faz mal para a vida das pessoas? Mais de 200 mil pessoas morrem por ano por causa do cigarro. Então a saúde, todo mundo discrimina, né? O fumante é discriminado. Hoje é a cerveja o que ocupou o lugar do cigarro. E parece ser muito bonito tudo aquilo ali, mas o pecado, ele destrói. O pecado mata. O pecado tem matado a família, tem matado as vidas, tem destruído os jovens, tem realmente feito coisas horríveis no ser humano. E Zaqueu não é diferente. Ele viveu numa época diferente da nossa, mas ele tinha dentro dele o peso do pecado. E a Bíblia diz que não existe um justo e um sequer. Romanos 3,10 fala sobre isso. Desde, seja Zaqueu, seja Adão, seja Noé, seja Moisés, desde aquela época do Velho Testamento, Novo Testamento, até os dias de hoje, não é diferente. Não há uma pessoa justa. Há aquele que peca demais, mas há aquele que peca também. Não há um justo e não havia um sequer. Deus olhou para a terra e diz: quem que eu posso chamar, quem que eu posso usar para justificar o pecado na humanidade? Não havia ninguém. Não havia ninguém. Por isso que ele teve que mandar o filho dele nascer como homem aqui na terra, nascer de uma mulher, viver aqui na terra, para poder então carregar os nossos pecados numa cruz, para nos perdoar e nos limpar e nos dar vida, perdoando assim os nossos pecados, anulando a acusação que existia contra nós. Por quê? Porque não havia um justo e sequer um, diz a palavra. E João 8,34 diz: quem vive no pecado é escravo do pecado. É engano pensar: sai a hora que eu quero, vou lá, mas a hora que eu quiser eu deixo. Você está enganado. O escravo, ele é preso. O escravo não tem querer. O escravo não tem liberdade. O escravo, ele simplesmente, ele tem que obedecer aquilo que o seu Senhor manda. E a palavra diz que nós somos escravos do pecado antes de conhecer a Jesus. Então, por mais que a gente diga: eu paro de fumar, eu paro de beber, eu paro de prostituir, eu paro de xingar, eu faço a hora que eu quiser, é engano seu. A hora que você tentar fazer, você vai ver que você não consegue. Por quê? Porque há uma escravatura. Há uma lei da escravatura que foi colocada sobre a tua vida, uma lei espiritual. Assim como temos leis que temos que cumprir no nosso país, no nosso estado, no nosso município, também temos uma lei espiritual. E o pecado é uma lei da escravatura que te torna escravo. Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todo mundo recebe um salário porque trabalha. Espiritualmente, o salário do pecado é a morte. Então, de tanto pecar, e não é morte física, é morte espiritual. A morte física todos nós vamos passar. É a separação do corpo da alma. Todo mundo passa por isso.
Você nasce, as tuas células devagarzinho vão morrendo, né? Por isso que você vai perdendo o cabelo, né? Uns voam o cabelo, outros ficam com branquinho, aparece a ruguinha, a barriguinha aparece, né? Você vai ficando velhinho, vai ficando com umas doenças que vão aparecendo. É o teu corpo que está morrendo, isso é inevitável. É a separação do teu corpo da alma. Agora, Deus não está falando dessa morte. Deus está falando da morte eterna. E a morte eterna é a separação da tua alma de Deus. É diferente. Porque a tua alma, a tua vida, você que pode sorrir, você que pode dançar, pular, isso você não perde. Perde o corpo fica. Mas você recebe um corpo espiritual, que é muito melhor do que o seu. Amém? O teu corpo espiritual não cai o cabelo, o teu corpo espiritual não envelhece, teu corpo espiritual não dá barriguinha, teu corpo espiritual não tem barreira, você pode comer, mas também se não comer não morre. Teu corpo espiritual é para sempre, querido, na presença de Deus. Então, a tua alma vai ser agregada a um corpo espiritual. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e não é a morte física, é a morte espiritual. Ou seja, a tua alma vai ser separada definitivamente de Deus, nunca mais verá Deus, nunca mais terá um corpo espiritual para ser glorificado diante de Deus, simplesmente será separado. Por causa do quê? Por causa da desobediência e por causa do pecado. Isso gerou em Zaqueu uma profunda necessidade de conhecer o Senhor. E todos nós temos essa necessidade. Mesmo quem diz que não tem, tem. Não sabe o que é, mas tem. Que é o vazio, que é a fome e o desejo de conhecer algo mais. A palavra do Senhor diz: assim correu diante, o Zaqueu, assim correu diante dele e subiu numa figueira brava para vê-los, pois Jesus ia passar ali. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e necessitam da presença de Deus. Zaqueu tinha pecado e precisava de Deus. Romanos 3:23 fala sobre isso. Ele tinha tudo, mas era vazio espiritualmente. Tinha dinheiro, tinha bens, tinha posição, tinha um certo respeito das autoridades, mas era vazio. Há um filósofo que diz que o homem tem um vazio tão grande dentro de si, que só Cristo pode preenchê-lo. O vazio que o homem tem, só Jesus cabe ali. Mas ele procura preencher esse vazio aonde? Eu vou te dizer. Ele procura preencher esse vazio, às vezes no vício, nas aventuras, nas coisas erradas, nas coisas escondidas, nas bebidas, nas noitadas, nos jogos, nas aventuras. Tudo para tentar preencher. Às vezes vai atrás de imagens, às vezes vai atrás de religiões, e eu não estou colocando Jesus como uma religião, eu estou colocando Jesus como o único caminho. Não estou colocando Jesus, Jesus então é a religião da igreja evangélica, não. Eu estou falando que Jesus é o único caminho que pode levar o homem a Deus. Não existe outro caminho na terra que possa unir homem a Deus, se não for através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Não existe. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Zaqueu tinha fome espiritual, não sabia onde achar comida. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, nunca terá fome. A terceira coisa que eu vejo na vida de Zaqueu, que ele abriu a porta da sua casa, ele abriu a porta da sua vida, ele abriu a porta do seu coração. O verso 6 diz: então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Essas pessoas que estavam aqui na frente, esses que vão se batizar, esses que deram testemunho aqui, são pessoas que um dia receberam Jesus com alegria. Um dia essas pessoas abriram a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus, não se faz cerimônia, a gente convida Jesus para entrar na nossa vida. Jesus, ele é super cavalheiro, ele não arromba a porta do coração de ninguém. Ele não chega lá e dá licença, e pá, vou entrar, folgadão, né, que nem o diabo, não. Jesus bate na porta.
e pergunta para você: eu posso entrar? E aí é você que tem que responder, você que tem que manifestar. E ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore, convém ir na sua casa hoje. Que árvore você está pendurado? Que árvore está te mantendo presa ali? É uma ação, abrir a porta, descer da árvore, é uma manifestação, uma ação, uma manifestação que você está ouvindo a voz de Cristo, que você está em comunhão e quer comunhão com Cristo. Por isso que diz que ele desceu e recebeu Jesus com alegria na sua casa, porque ele sabia que Jesus era um homem santo, que poderia transformar e mudar a sua vida. Sua alma bateu mais forte ao Jesus estar ali. Ao saber que Jesus poderia prover o pão espiritual, o alimento espiritual, a salvação da sua vida, que ele tanto carecia. 1 Timóteo 2,5 diz: só há um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo o homem. Só há um que pode mediar, só um que pode ligar, passar de um morro para o outro, onde tem um grande abismo no meio. Só Jesus pode fazer isso. E ele diz na própria palavra do Senhor, em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Jesus diz: eu entrarei, cearei com ele e você com ele. Ele comigo. O que é isso? É o pão espiritual que ele vai trazer ao coração dos famintos. É a organização da vida que está uma bagunça, que o mundo deixou uma bagunça, porque o mundo, onde por trás do mundo está o nosso inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Agora Jesus não, ele veio para dar vida e vida com abundância. Por isso, quando ele entra numa vida, ele começa a organizar a vida daquela pessoa e começa a dar a ela o pão espiritual que desce do céu, que é o alimento da nossa alma que nós precisamos. Outra coisa que eu vejo na vida de Zaqueu, estamos terminando. Ele se arrependeu dos seus pecados. Todos nós temos pecados. Ele diz: eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Arrependimento, gente. Arrependimento é meia volta. Mateus 3,2 diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependimento é você estar numa caminhada em uma direção e de repente você perceber que aquela direção que você está caminhando não é boa, não vai fazer bem para você. Então você dá meia volta, 180 graus e retoma outra direção. Isso é arrependimento. E qual é a direção que você está tomando? Qual a direção que você está indo? Qual a direção que você foi até agora? Que você conquistou espiritualmente? Porque materialmente, irmãos, tudo fica aqui. Isso aqui vai ficar aqui, essa agenda vai ficar aqui, esse copo vai ficar aqui, tudo vai ficar nessa terra. Você não leva nada para outra terra, você não leva nada para outro lugar, tudo permanece ali. Conheci um homem muito rico numa cidade aí do interior, muito rico. E aquele homem então, ele quando morreu, eu fiquei sabendo, cheguei a conhecer ele, conversar com ele, com a esposa dele, já eram velhinhos, né? E depois passou muito tempo, fiquei sabendo que ele tinha morrido. E uma pessoa, um funcionário dele me disse: olha, ele morreu, enterraram. E quando foi à noitezinha no outro dia, o túmulo dele amanheceu violado. Alguém pulou lá, abriu o caixão, arrancou, cortou o corpo dele e arrancou o coração para comer o coração dele. Porque disse que se ele comesse o coração, a pessoa ia ficar muito rica. Sabe, tu não leva nada para o outro mundo, nem os teus órgãos, tudo fica. Então o que você ganha aqui na terra é fruto do teu trabalho, mas a tua passagem para o reino espiritual é a tua alma, é o teu coração, é a abertura da tua porta para Jesus entrar, é o perdão dos teus pecados, que começa com arrependimento no teu pecado, ou seja, reconhecendo que você é pecador e que você precisa de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Eles receberam a palavra compungir significa rasgar, o coração deles foi rasgado pelo Espírito Santo. Eles sentiram necessidade de se entregar, e eles perguntaram: o que faremos para ser salvo? E a primeira palavra de Pedro foi essa, o apóstolo Pedro foi essa: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos da prostituição, arrependei-vos da mentira, arrependei-vos da vida ímpia, arrependei-vos da incredulidade, arrependei-vos, sabe, do coração duro que você tem muitas vezes para com Deus. Se arrependa. E a Bíblia diz: e seja batizado para perdão dos vossos pecados. E aí sim, você vai receber o dom do Espírito Santo de Deus na tua vida, aonde vai te dar direção, um norte espiritual para você. Diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3,9. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que quando Ele bate a porta do teu coração, você possa abrir, para que ninguém se perca, para que todos possam ver a conhecer a salvação do nome de Deus, no nome de Jesus. Terminando, o que é preciso para uma pessoa ser salva espiritualmente? O que é preciso para uma pessoa realmente ter essa experiência maravilhosa com Cristo, que nós vemos aqui alguns testemunhos que foram dados e pessoas aqui na frente testificando isso. Primeiro, você precisa crer e ter fé e confessar com a tua boca. A palavra do Senhor fala assim: aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca, verbalizar, este será salvo. Não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 10. Então, em primeiro lugar, é preciso crer no coração e confessar com a boca. De que maneira? Quando eu levanto a minha mão e digo: eu quero Jesus na minha vida, eu estou verbalizando, eu deixo Jesus entrar na minha vida, eu estou abrindo a porta para Ele entrar. Segunda coisa, segundo passo, depois de crer e confessar, é se arrepender. Entender que você é pecador, entender que você precisa de Deus. Entender que nós cometemos pecado todos os dias, que aqui ninguém é santo. A santidade que está em nós é porque Deus colocou, não pelas nossas obras, não pelas nossas capacidades, mas porque Deus teve misericórdia, teve bondade, e nos lavou e nos purificou, e nos tornou filhos de Deus. Isso só aconteceu mediante eu entregando a minha vida a Cristo, mediante ao meu arrependimento. Então o segundo passo é o arrependimento. E o terceiro passo é abrir a porta para Jesus entrar em sua vida. Como eu falei e repito, Jesus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Jesus vai bater. Posso entrar na sua vida? Talvez Ele fale até pelo teu nome. João, Maria, José, Marcos, Ruth, Noêmia. Eu posso entrar na sua vida? Se você o convidar, como Zaqueu: sim, Senhor, diz que recebeu Jesus com alegria. Então ele diz que ele entrará, ceará com ele e fará morada na tua vida. Quando Jesus faz morada na vida de alguém, irmãos, a vida muda, a história muda, os pecados são perdoados, Ele organiza, Ele dá direção, Ele preenche. Tua alma que é faminta passa a ter pão da vida. Come pão da vida que vem do céu todo dia, e isso dá vida ao teu espírito, até agora morto, separado de Deus, mas quando Jesus entra, ele passa a ter vida, a dar direção, motivação para viver, um norte, sabendo que você nessa terra, mas que a tua terra celestial está separada por Deus lá em cima, e lá você tem um lar, e lá Ele está te esperando para a glória de Deus. Eu quero convidar todos a fecharem seus olhos neste momento. E eu vou dizer o seguinte: se você que gostaria de receber Jesus na sua vida, nessa noite, gostaria de reconhecer os seus pecados, crer em Jesus de verdade, confessar com a sua boca, se arrepender, então você precisa abrir a porta do seu coração, abrir a porta para Jesus entrar, abrir a porta para Ele transformar a tua vida. Ele está batendo na porta do teu coração. Posso entrar? Posso entrar, Daniel? Posso entrar, Marcos?
Posso entrar, José? Posso entrar, Rubens? Posso entrar, Fernando? Posso entrar, Maria? Posso entrar, Marta? Posso entrar, Noêmia? Se você quer que Jesus entre na sua vida, você entendeu um pouquinho desta mensagem, o testemunho dessas pessoas aqui, que é a vida, é testemunho de vida, eu vou fazer uma oração. E se você quer que Jesus entre na tua vida para começar a mudança, a transformação, o perdão dos pecados, ter a vida eterna com Ele, ser salvo, então você vai orar comigo no teu lugar. Você vai fazer uma pequena oração no teu lugar neste momento. Feche os teus olhos. E se você quer, está ouvindo Jesus bater na porta do teu coração, possa entrar. Eu quero mudar a tua vida, quero mudar a tua história, quero perdoar os seus pecados, quero fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Você quer? Então repita comigo essa oração agora. Fala com a tua boca, confessa com a tua boca, como diz o texto. Crê no coração e confessa com a tua boca. Diga assim no teu lugar: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Perdoa os meus pecados. Eu quero conhecer os meus pecados. Quero pedir perdão para o Senhor. Me lava. Me torna uma pessoa limpa. Entra dentro de mim. Me ajuda a ser uma nova pessoa. Estou cansado. Quero comer do pão da vida. Quero ser salvo. Quero ser liberto. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Me ajude a organizar. Me dê vida eterna. Eu quero ter essa fé em Ti. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, eu gostaria de conhecer quantas pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez comigo aqui nesta noite. Levante as suas mãos dizendo: eu fiz, amém, 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 amém. Todos vocês que fizeram esta oração aqui nesta noite, entregando a sua vida para Jesus, e gostariam que a gente orasse por vocês, gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente nesse momento. Quero orar com você em nome de Jesus. Todos aqueles que levantaram as suas mãos, não tenham vergonha não, pode vir, é um momento especial. Você fez a tua entrega a Deus, tua entrega para Jesus, não foi para a religião, foi para Jesus. Isso é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, viu? Nós queremos orar por vocês. Deus abençoe. Sai do seu lugar, não tem vergonha não, pode vir. Muitas pessoas fizeram esta oração. Deus abençoe, viu? Nós queremos orar pela vida de todos aqui. Onde você estiver, que você fez essa oração. E se você não fez, e está entendendo, puxa, eu devia ter feito, teu coração está começando a amolecer agora, levanta rapidinho enquanto tem tempo. Vamos ficar todos de pé, irmãos, todos de pé na presença de Deus. Rapidinho você levanta do teu lugar e vem aqui, nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Se tiver pessoas, pais espirituais também que possam vir aqui, estar junto com essas pessoas, né? Irmãos, para orar junto com elas também nesse momento. Por favor, estejam aqui também, os líderes, os cristãos, aqueles que evangelizam, né? É hora de você estar aqui. Você que não fez, pastor, eu não fiz essa oração, mas você quer entregar a tua vida para Jesus, então corra aqui para frente agora, porque nós queremos orar com toda a igreja, abençoando esse momento que Deus permitiu, sabe, que vocês tivessem essa experiência, que ela seja real, que ela seja verdadeira neste momento no coração de vocês, que os pecados sejam perdoados, sabe, que a dor do pecado, que a nojeira do pecado que mata, que destrói, ele caia por terra agora, e que Deus entre no coração de vocês, trazendo amor, trazendo vida,
você saiu daqui até mais leve. Quem entrou pesado aqui, vai sair leve daqui nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus vai tirar esse fardo que está sobre os seus ombros, sobre a tua consciência, sobre o teu coração, e vai lavar com o sangue dele a tua vida agora, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estender as nossas mãos. Senhor, eu abençoo a todos que estão aqui na frente, Senhor, que no nome de Jesus recebam da graça, recebam do poder, da misericórdia, essa oração que foi feita, Senhor, neste momento o peso do pecado saia destas vidas, Senhor, é destronado o peso do pecado, Senhor Jesus, lava com o teu sangue, purifica o coração de cada um agora na tua presença, derrama amor, derrama graça, Deus, tira a incredulidade, tira a dureza de coração, tira o fardo que está sobre eles neste momento, traz o alívio, traz o amor, traz a graça, traz a tua presença. Nós abençoamos cada um deles neste momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.